O ex-presidente Jair Bolsonaro indicou ao STF uma lista de 15 testemunhas para serem ouvidas na ação penal em que ele é réu. De volta a Brasília, o judiciário, Janaína Camelo, quem são esses indicados? Pois é, tem alguns nomes aí de destaque, né, Tiago? Todos esses nomes constam na defesa prévia que Jair Bolsonaro apresentou aqui ao STF. Então tem, por exemplo, ex-ministros do governo dele, ex-comandantes militares e tem, por exemplo, o nome do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas também. Bom, desculpe, Tiago. Entre os integrantes aí do governo de Jair Bolsonaro, tem, por exemplo, alguns ex-ministros que hoje têm mandato parlamentar, como, por exemplo, Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde e hoje é deputado federal. Rogério Marinho, que é senador, né, inclusive é líder da oposição no Senado, ele foi ministro de Desenvolvimento Regional de Bolsonaro. Tem também Hamilton Mourão, que foi vice-presidente de Bolsonaro, hoje é senador. Tem Ciro Nogueira, que é presidente do PP, e foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Tem, por exemplo, Tiago, também entre os militares ali, o ex-comandante da Aeronáutica, e o brigadeiro Batista Júnior, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes. Inclusive, Freire Gomes foi apontado ali na investigação como uma pessoa determinante para que o golpe não tivesse sido executado, segundo ali a investigação da Polícia Federal. Inclusive, ele também foi arrolado como testemunha de Mauro Cid, né, o delator dessa investigação toda. Ricardo Peixoto Camarinha, Tiago Camarinha, ele foi médico de Jair Bolsonaro na presidência da República, e também tem o nome de Renato Lima França, que foi subchefe de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, ao todo, são 15 nomes e agora vai depender do ministro Alexandre de Moraes aprovar esses nomes. Ele costuma, assim como todos os outros ministros do STF, aprovar nomes que são apresentados pela defesa, a não ser quando se avalia que esse nome não tenha uma relação ali com os fatos da investigação, por exemplo. Tiago. Estaremos acompanhando. Janaína Camelo, você volta daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas. Mas por você agora, Nelson Kobayashi, como a Janaína falou, o ministro aceita ou não aceita esses nomes que são indicados, é isso? E dependendo dessa escolha, como é que é o rito com a participação desses indicados? Olha, Tiago, tem algumas questões aí. Primeiro, o número de testemunhas que foram arroladas pelo ex-presidente. Porque, teoricamente, segundo o Código de Processo Penal, seria o máximo de 8 testemunhas. Há quem diga que esse número possa variar dependendo do número de fatos que são imputados. Como nesse caso específico, há vários fatos que constam da denúncia, pode ser que o ministro aceite mais do que 8 testemunhas. E fora a questão do número, tem a questão da relevância também, porque essas testemunhas elas precisam falar sobre justamente esses fatos que são imputados a cada um desses réus. Ou seja, se o ministro entender que alguma dessas testemunhas ou algumas são irrelevantes, não tem nenhum tipo de vínculo com os fatos que estão sendo discutidos, ele pode indeferir e isso pode gerar também uma tese de cerceamento de defesa para cada um dos réus também. Então isso é perigoso porque pode gerar também uma nulidade no julgamento desse processo. Há algumas testemunhas que são arroladas que elas não têm a ver com fatos, são simplesmente testemunhas abonadoras da conduta, da história de vida, enfim, e essas testemunhas geralmente são dispensadas em troca de uma simples declaração assinada de próprio punho para dizer que a pessoa é gente boa, que é compromissada com as coisas do bem, enfim, esse tipo de testemunha abonatória das condutas, essas são geralmente dispensadas. Agora, há um ponto muito importante para se dizer a respeito das testemunhas, Tiago. Há uma distinção que tem sido feita no Supremo Tribunal Federal e que é ilegal, que é a de que as testemunhas da acusação do Ministério Público, essas serão intimadas pelo STF a comparecerem para as suas oitivas. Já as testemunhas de defesa, essas devem ser apresentadas pelos réus, pelas defesas, em julgamento independente de intimação. Há aí uma diferenciação que não cabe em um processo penal, porque as testemunhas, independente de serem apresentadas pela acusação ou pela defesa, são testemunhas do processo. E deve ser de interesse do juiz, do magistrado, ouvir cada uma dessas testemunhas com o mesmo nível de empenho para que elas estejam lá. Ou seja, que haja intimação para todos. É assim que funciona no judiciário no Brasil inteiro. Então tem um ponto aí que tem sido muito discutido, principalmente pela advocacia criminal, que pode também ser um ponto de, mais um, né, dentre tantos outros, mais um ponto de nulidade nesse julgamento. E Dora, dessa lista chama a atenção, claro, o nome do governador Tarcísio de Freitas, esse cardápio político também que tem esse componente nesse julgamento.
Pois é, mas isso não deve provocar nenhum tipo de alteração, porque os dois, ambos, tanto o governador Tarcísio quanto o senador Mourão, já se manifestaram, já falaram, devem se ater a isso, dizendo que nunca ouviram falar por parte do ex-presidente em nada, em questão de golpe, nada disso, que ele não tem nada a ver com isso. Me parece que, primeiro, são testemunhas já esperadas e que não devem provocar nenhum tipo de mudança no andamento das coisas.